Eu escaneei itens aqui de casa e fiz um processo avançadíssimo chamado fotogrametria, que é utilizado por estúdios gigantes para transformar itens da vida real em digitais. Então eu fiz isso aqui em casa e coloquei, olha só o resultado que bacana. Tem, por exemplo, esse ursinho aqui, olha só como ficou dentro do motor gráfico Unreal Engine 5. Tudo isso utilizando esses itens aqui de casa, essa técnica de fotogrametria e também esse dispositivo aqui, que é o CR Ferret Scan, que é um scanner da marca da empresa Creality. E esse scanner, cara, ele consegue fazer muita coisa, ele é muito poderoso e a Creality enviou para mim para que eu pudesse testar e mostrar para vocês essa técnica avançada que tá em jogos como, por exemplo, a gente vê aquele Unrecord, que foi um jogo que eu trouxe aqui pro canal, né? Eu trouxe o trailer comentando alguns aspectos dessa técnica que até então estava sendo pouco conhecida, esse jogo ajudou a popularizar e é sensacional, né? Fotogrametria é o nome da técnica que consiste em fotografar ou então fazer vídeo de algum objeto da vida real e passar ele para 3D. A gente tem, por exemplo, a Epic Games, que é dona da Unreal Engine, motor gráfico, ela é dona também da Quixel. A Quixel faz justamente isso. Eles vão para os lugares, fazem fotogrametria com drone, com celular, né, com scanners de alta precisão, com fotos em altíssima qualidade, e aí eles geram objetos em 3D. Então é assim que eles fazem jogos com uma qualidade absurda. E depois que eu terminei e eu fiz a fotogrametria desses objetos aqui que estão aqui atrás, que foi essa bolsa e aquele ursinho ali, eu vi a qualidade e como se destaca, né? E depois eu comento melhor tudo isso. Para você que não me conhecia, eu sou Nery Neto, jornalista de tecnologia e programador de jogos nas horas vagas, e aqui no canal eu faço esse tipo de conteúdo em que eu testo alguns dispositivos e também falo como jogos são criados. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever para receber muito mais. Vou mostrar aqui para vocês, até o final você vai ver o resultado bonitinho, como que eu fiz a importação para Unreal e tudo mais. Deixa eu falar um pouco sobre esse dispositivo aqui, sobre esse scanner. Esse scanner da Creality custa cerca de R$ 2.500 e ele tem com ele um software para computador, para Windows e também um aplicativo para Android. Você baixa eles, instala, a instalação é bem tranquila e eu preferi utilizar no Android. Por quê? Para essa técnica, para você fazer isso, você precisa andar ao redor do objeto que você quer transformar em 3D e você precisa ter uma certa liberdade, porque senão você fica batendo direto ali, não consegue. Então imagina isso com um cabo no computador. Além disso, para fazer no computador você precisa de uma conexão USB 3.0, que aí já limita bastante, né? Você tem que usar aquela porta, muitas vezes os computadores têm poucas portas e tal. E aqui ele já vem com esse tripézinho, com esse espaço para você colocar o seu celular e ainda em cima o espaço para você encaixar aqui o próprio scanner. E aí você instala o aplicativo, conecta tudo isso, e ele tem aqui uma carguinha, tá? USB tipo C, USB tipo A, USB tipo C e um conector que vem aqui já próprio para ele. Aqui ele traz três formas de ler o objeto. Ele traz inclusive uma câmera para você, uma câmera RGB, mas não é para você utilizar com webcam, apesar de dar para você utilizar ele como webcam. Serve para que você consiga justamente tirar foto da textura. Então você já consegue sair com um objeto totalmente texturizado. E esse é um ponto muito importante da fotogrametria. Por que jogos como Unrecord ou como outros jogos que estão apelando para fotogrametria, eles conseguem ser tão reais? Além do pós-processamento, de uma série de outras técnicas que, enfim, não vou comentar aqui, a fotogrametria tem como base a texturização como algo incrível. Texturização é basicamente o processo em que você pinta algum objeto 3D, né? A gente tem a modelagem, que você vai criar a massinha do objeto 3D, ele pode ser maciço, ele pode ser oco, mas é o formato dele, e depois você vai pintar, digamos assim, tá? Aquele objeto para que ele fique do jeito que você quer. Você vai dar cor para ele, você vai dar os atributos para que ele fique ali um pouco mais rugoso ou então um pouco mais liso. Você vai determinar isso no processo que é de texturização. Então, nada mais real do que a texturização real, do jeito que ela é. Quando você faz ali as fotos e o software consegue juntar tudo para te entregar um resultado incrível. Então, isso é o bacana da fotogrametria e tem muita gente, inclusive, que está ganhando dinheiro fazendo fotogrametria, escaneando esses itens e colocando, disponibilizando eles
para vender em sites da gringa e aí recebendo em dólar. Também dá para fazer fotogrametria com celular, mas já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, mas o foco aqui é esse scanner. Depois que você instala o aplicativo, você pode escanear itens pequenos, itens médios e itens grandes. Itens grandes são até do tamanho do corpo humano, de um corpo, de uma pessoa. E itens pequenos seria mais ou menos isso daqui, ó. Isso aqui ele considera um item pequeno. Talvez até um pouco menor que isso, senão ele já começa a ter dificuldade para você fazer. E aí você consegue fazer o escaneamento através de dois modos, basicamente, que é a partir da geometria e também do padrão de textura. Eu utilizo geralmente a geometria e aí eu vou passando ao redor do item e ele vai mapeando, ele vai deixando em verdinho. É um pouco difícil, tá, você utilizar no começo, mas com o tempo ali você vai pegando a manha e vai sabendo quando tem que se afastar, quando tem que se aproximar. Isso acontece justamente para que ele consiga preencher cada espacinho ali, ó, ele consegue ler onde tem, onde precisa, onde ele precisa ler a profundidade para calcular certinho como é naquele espaço ali a modelagem e também a texturização, né? Como que é a pintura ali. Para conseguir ter um resultado mais equilibrado da cor, da texturização, eu utilizei uma luzinha que tá até aqui, mas enfim, é uma luz LED. Eu fiquei assim, ó, que daí sempre que eu tava mirando, apontando aqui o scanner, para onde eu estava apontando estava iluminado e eu consegui deixar mais uniforme no geral, porque no final ele faz o processamento e me entrega algo ali com as cores já tudo mais ou menos equilibradas. Porque depois que ele finaliza, ele equilibra as cores para dar um objeto que faz sentido, já que ele faz várias capturas a todo instante, vários frames. Inclusive, ele consegue capturar até 2000 frames para você conseguir gerar aquela imagem com uma alta qualidade. Eu tive bastante dificuldade para obter resultados bons no começo, inclusive alguns itens eu não consegui fazer, mas mais pro final eu fui pegando a manha e aí eu consegui fazer esse ursinho aqui e também essa bolsa. E os dois ficaram sensacionais. Depois que eu concluí as etapas, ele demora um pouco para processar, tá? Quanto mais frames você faz, melhor. Ele demora bastante para processar, até ali na casa de uns 10 minutos para fazer todo o processamento. Dá para você limpar algumas coisas já no software, mas eu preferi fazer isso tudo no Maya mesmo. Se você quiser, você pode levar pro Blender. Ele exporta em FBX para você, que é um formato bem comum para você trabalhar com 3D. Aí você importa, faz a limpeza ali dos últimos detalhes. Eu levei também as texturas pro Photoshop. Se você quiser, você pode utilizar um sistema de upscaling, pode deixar a qualidade da textura ainda melhor. Eu gerei as texturas, a profundidade do Normal Maps, que são aquelas coisas azulzinhas, aquelas texturas azulzinhas, que faz com que você tenha ali uma sensação de profundidade, que vai cuidar de alguns outros detalhes. E a partir disso, eu gerei eles, importei para Unreal e o processo foi muito bacana, porque depois eu só criei um material, associei a cada objeto, peguei ali um cenário que combinava e coloquei cada um. Olha só que bacana esse resultado. A gente tem o ursinho, é um jogo de terror e tal, depois até desativei ali o pós-processamento para ficar melhor, mas é um ursinho que combina bastante, ele tá até meio triste aqui, ó, então combinou bastante com o cenário. E essa bolsa também. E olha como eles se destacam no cenário justamente pela texturização, por eles terem uma pintura que é basicamente real. A indústria tá adotando cada vez mais esse tipo de técnica, que é para justamente ter mais realismo. Eu vi no resultado ali, enquanto eu tava no Maya, quando eu selecionei eles, vários pontinhos, né? Ou seja, ali é uma quantidade de polígonos muito alta. Para jogo, a gente precisa diminuir um pouco. Eu sei que a Unreal tem uma técnica chamada Nanite, que é uma otimização de polígonos por pixel, então a Unreal consegue trabalhar bem, mas ainda assim tem que dar uma polida. Mas para renderização, para cenários, para de repente você que trabalha para arquitetura, você vai conseguir gerar umas coisas incríveis. Eu ainda não testei esse tipo de workflow para impressora 3D, mas eu tenho certeza que vai ser fantástico, vai ser muito bacana. E olha só a caixinha que vem junto. Vem com essa caixinha aqui, ó, que dá para você levar ele para qualquer lugar. E escanear coisas também na rua, né? Mas na rua tem a questão da iluminação do sol, então você vai ter que dar uma tratada na textura caso você vá utilizar. Estou bastante ansioso também para testar ele com uma impressora 3D para ver como é que vai ser esse workflow, mas a Creality tem impressoras, então é bem possível que esse workflow seja bem tranquilo. Com o tempo eu me acostumei e dá para gerar umas coisas, dá para
fazer um jogo inteiro com itens de fotogrametria com isso daqui. Tem alguns objetos que são mais difíceis, que você realmente precisa de espaço para trabalhar. É uma lógica um pouco parecida com a do Motion Capture, você precisa ali ter um espaço certinho para que você consiga fazer a captura, mas no resto, isso daqui é sensacional e como vocês viram, o resultado é fantástico. Por último, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Vai dizer que não é interessante você pensar como os jogos são feitos, os jogos ultra realistas com essa técnica que vai se popularizar cada vez mais e que a Epic Games está investindo. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, se você quiser assistir, dessa vez utilizando um celular. O resultado você só confere assistindo o vídeo. Muito obrigado a Creality por ter enviado esse dispositivo e a gente se vê numa próxima. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!